Olá, tudo bem? Como é bom estarmos juntos novamente para cultuarmos a Deus mais uma vez. Hoje, domingo, 19 de abril de 2020, e o nosso desejo é ouvirmos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações através da sua palavra. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus falou muito ao meu coração nesse período que nós estamos vivendo agora de isolamento, de ausência no nosso templo, cultuando ao Senhor. E eu quero pensar com vocês, pensar algo muito interessante, que diz o seguinte: qual a sua motivação para ir à igreja, templo? Vou repetir. Qual a sua motivação para ir à igreja, ou seja, para ir ao templo? E 3 textos eu quero compartilhar para juntos pensarmos sobre essa pergunta. O primeiro texto diz assim: partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram. E é permitido curar aos sábados? E ele lhe disse: quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha num sábado, e ela cair num buraco, não apagará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e foi restaurada como a outra. Esse texto está registrado em Mateus 12, versículos de 9 a 13. No segundo texto, diz assim: Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, e revirou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. Isso está registrado também em Mateus, capítulo 21, verso de 12 a 13. E ainda um terceiro texto que eu quero compartilhar, que diz assim: eles entraram em Cafarnaum e, chegando ao sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Marcos 1, versículo 21. O primeiro texto nos diz que Jesus entrou na sinagoga deles. O segundo texto nos diz que Jesus entrou no templo. O terceiro texto diz que Jesus foi à sinagoga deles. Algo que me chamou muita atenção e eu quero pensar com vocês é o seguinte: quando nós temos datas especiais, tipo aniversário da igreja, aniversário de um ministério da igreja, MCM, União Masculina, quando temos Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, vocês já observaram como é que os templos ficam cheios? Vai ter uma série de conferências, vamos chamar aí um pregador conhecido, reconhecido na denominação. Já reparou como é que os templos ficam cheios? Já reparou como a frequência aumenta nesses períodos? E por que será que o mesmo não acontece quando é apenas os nossos cultos dominicais ou semanais normais das nossas igrejas? Vocês já observaram culto de oração nas nossas igrejas? Vocês já viram a frequência dos nossos cultos de oração, que, ao meu entender, biblicamente, deveria ser o culto mais concorrido da igreja? Vocês já observaram os domingos pela manhã na escola bíblica dominical? A quantidade de pessoas que temos em nossos templos? Então, qual a sua motivação para ir à igreja, templo?
Eu quero sempre enfatizar isso. Quando eu falo igreja, eu estou falando daquele templo onde nos reunimos, porque a igreja do Senhor somos nós, eu e você. E Jesus, nesses textos que eu li, e em outros também, nós temos algumas coisas a aprender com Jesus. A aprender sobre a motivação correta que ele tinha de ir ao templo. A primeira motivação que eu aprendo com Jesus é que ele ia ao templo por ser um lugar de oração. Querem ver? E disse-lhe Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltante. É o texto que eu li de Mateus 21, 13. Jesus ia ao templo, a motivação que o levava ao templo era a oração. Jesus, ele nos deixou este exemplo de oração. Então, quando formos para o templo, vamos pensar sobre isso. A minha motivação e a sua precisa ser ir para lá para fazer daquele local um local de oração. Orar por você, orar pelos seus irmãos, orar por algo que estamos colocando diante de Deus. Então Jesus ele nos deixou esse exemplo. A minha casa será chamada casa de oração. E ele ia para esses lugares, na época dele, a sinagoga, ele ia para orar. Então, qual a sua motivação para ir à igreja? Qual tem sido a sua motivação? A primeira dela que eu quero deixar como exemplo de Jesus é que ir ao templo precisamos ir pela motivação correta. E a motivação correta que Jesus nos deixou como exemplo é a oração. Lógico, oramos em casa, oramos em qualquer outro local. Esse período mesmo, nós estamos orando na nossa casa. Então a oração, ela ficou para ser feita em qualquer local. Mas se Jesus deixou um local designado, chamado templo, para nos reunirmos, a nossa motivação para irmos lá precisa ser oração. Uma segunda motivação, ir ao templo por ser um local de louvor. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Salmo 22, 3. Uma outra coisa que eu preciso aprender corretamente é que o templo é um local de adoração, um local de louvor. Não é aquele louvor que muitas vezes a gente pensa, eu vou lá cantar no ministério de louvor, vou lá cantar num quarteto, num coral. Isso é bom, faz parte. Mas ir ao templo, por lá ser um local de louvor a Deus. Eu vou lá para louvar a Deus com a minha vida. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus está entronizado sobre os louvores. Entronizado. Eu preciso fazer daquele templo que chamamos igreja, fazer ali um local de louvor. Louvar a Deus. Eu preciso fazer isso com alegria, com satisfação. Eu preciso sair da minha casa com o objetivo de ir para aquele templo, louvar a Deus. Esquecer todos os meus problemas, esquecer todas as minhas lutas, todas as minhas dificuldades, e quando adentrar aquele local, entrar com o propósito no meu coração de louvar a Deus. Uma terceira motivação que me leva a ir ao templo é ser um local de comunhão. Sim, um local de comunhão. Não abandoneis a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros quanto mais vezes o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Local de comunhão, meus irmãos.
meus amigos, você que nos ouve, você que nos assiste através deste vídeo. A minha motivação e a sua a ir ao templo é local de comunhão. É comunhão com meus irmãos, é comunhão com as pessoas que estejam lá presentes, é exaltar o nome do Senhor, é nos alegrar, é saber que ali eu não estou sozinho. Ali eu posso dividir as minhas tristezas, as minhas alegrias com aqueles que também estiverem no templo. Local de comunhão. Local onde, quando as pessoas adentram ali, mesmo que sejam desconhecidas, eu preciso abraçá-las. Eu preciso dar a ele um momento de alegria. A nossa comunhão lá no templo, ela não pode ser algo mecânico. Vocês já me ouviram muito falar nessa forma, porque eu vou para a igreja, lá eu vou cantar, eu vou orar, eu vou ouvir mensagem, eu vou abraçar meus irmãos. Isso é comunhão. Só que muitas vezes nós fazemos isso uma prática cotidiana, rotineira. E não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera de mim e de você uma comunhão real e verdadeira. Jesus, ele quer que tenhamos o propósito correto. Jesus quer que, ao irmos ao templo, a nossa motivação seja correta. Então, Jesus nos deu exemplo que precisamos ir ao templo, precisamos comparecer à casa de Deus com a motivação correta. Cristo não deixou de ir ao templo, mesmo existindo os escribas e fariseus, pessoas hipócritas, pessoas que conspiravam para tirar a vida dele, mas nem por isso ele deixava de ir ao templo. Mas sempre a ida dele ao templo existia uma motivação: a oração, o louvor e a comunhão. Então, que possamos olhar para esses três pilares, vamos pensar assim. Quando terminar tudo isso, que voltarmos para o templo, e eu espero em Deus, eu creio em Deus, eu tenho orado para isso, para que isso logo se termine, para que possamos de novo voltarmos à nossa comunhão lá no templo. Mas eu preciso, ao voltar para lá, o dia que tudo isso acabar, o dia que isso for final e voltarmos para o templo, nós precisamos ir pela motivação correta. Não queira ir para lá porque você é membro de uma igreja ou congregado. Não queira ir para lá, porque sempre me ensinaram que eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que ir lá na quarta-feira, culto de oração. Eu tenho que ir lá no domingo de manhã, escola bíblica. Eu tenho que ir lá no domingo à noite, porque eu toco, eu canto, eu prego, eu ensino. Não, meus irmãos. Você que está nos ouvindo, pense nisso. Tenha o desejo no coração de ir ao templo, à igreja do Senhor, cultuá-lo. Mas tenha e vá pelas motivações corretas. Quais são as motivações corretas que ilustramos aqui? A oração, o louvor e a comunhão. Eu podia enumerar as outras, que com certeza você também sabe, mas vamos ficar com essas três motivações olhando para esses textos. Mateus 12, de 9 a 13, Mateus 21, de 12 a 13, Marcos 1, 21. Não vamos fazer como muitos costumam fazer. Vai ao templo para cumprir ritual. Vai ao templo porque se comprometeu a ir ali.
mas quando saem dali, saem vazios, do mesmo jeito que entraram. Saem do mesmo jeito que chegaram. Vazios chegaram e vazios estão saindo. Então, aprenda através dessa meditação as motivações corretas. Ir ao templo, por ser um lugar de oração. A minha casa será chamada casa de oração, por ser um local de louvor. Tu és santo e entronizado sobre os louvores de Israel. E ao templo, por ser um local de comunhão. Não abandoneis a prática de nos reunir. Vamos, meus irmãos, meus amigos, aqueles que estão aí assistindo. Vamos nos reunir, sim. Vamos desejar esse momento, sim, mas vamos desejar pela motivação correta. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E que essas palavras ela possa encontrar lugar no seu coração. Se você, ao ver esse vídeo, e ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, aproveite esse momento. Faça um concerto de vida com Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Se com a tua boca se arrepender, confessar, se com a tua boca confessares, com teu coração crer e se arrepender, Jesus há de salvar sua vida. Então, entregue sua vida a Jesus. Saiba que só existe um Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que desfrutamos na tua presença, por esse momento que a tua palavra falou ao meu coração e o desejo que fale ao coração daqueles que verem e ouvirem este vídeo. E que aqueles que desejarem que entrem em contato conosco, que possamos estar ajudando a ter um momento especial contigo. Pai, em nome de Jesus, os templos estão fechados, as portas estão todas fechadas, mas a nossa vida de oração, de louvor e de comunhão, ela continua contigo. Por isso, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. E que nós possamos ter a motivação correta de ir para o templo, de ir cultuar ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e que esta palavra vinda de Jesus, possa alegrar seu coração. Que essa palavra possa encontrar lugar na sua vida e que ao reabrirmos o templo, você possa ir lá, cultuar, louvar, orar, ter comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha todos um restante de domingo abençoado na presença de Jesus.